Senhora Presidente, senhores deputados, de facto, por iniciativa do anterior Governo do Partido Socialista, as taxas referentes aos atestados médicos, juntas médicas ou a vacinação internacional sofreram brutais aumentos, transferindo mais este encargo para os utentes. Só para dar aqui alguns exemplos, os atestados médicos passaram a custar 20 euros, os atestados multiusos de incapacidade em junta médica 50 euros ou o atestado em junta médica de recurso 100 euros, o que introduziu aqui mais injustiças, mais desigualdades e dificuldades acrescidas às pessoas com deficiência, às pessoas com doenças crónicas, ou seja, a todos aqueles que tenham uma incapacidade permanente para aceder a um conjunto de apoios que têm direito por lei face à sua situação de saúde. E essas dificuldades acrescidas foram exatamente pela imposição, nomeadamente para as pessoas com deficiência ou com doenças crónicas, do pagamento destes 50 euros, aos quais muitos não têm essa mesma possibilidade, o que cria obstáculos e que os impossibilita de aceder aos apoios que têm direito, como por exemplo no IRS, como por exemplo na aquisição do veículo, como por exemplo para a habitação e agora, através deste Governo, também para a isenção das taxas moderadoras. O PCP manifesta aqui também, mais uma vez, e reitera a sua posição em relação a esta matéria. Para nós não se justifica a existência de taxas moderadoras porque a saúde é um direito e cabe ao Estado garantir este direito a todos os cidadãos. A diferenciação entre os que mais têm e os que menos têm far-se-á ao nível da política fiscal para aqueles que possam pagar ou possam mais contribuir, que assim o façam para aliviar aqueles que menos têm, mas depois garantir a igualdade e a universalidade. Mas a verdade é que também a retirada da isenção das taxas moderadoras aos doentes crónicos, deixando de isentar o doente crónico, passando a isentar o ato associado à doença crónica, em que muitas das doenças crónicas, esses atos não foram considerados em sede de legislação, como por exemplo as doenças das hemoglobinopatias ou da fibrose quística. E o recurso que dão a estes doentes é que recorram à isenção através da incapacidade igual ou superior a 60%, mas para isso têm que pagar os tais 50 euros. Mas o Governo, inicialmente, aquilo que dizia, até dada orientação a este Governo, aos vários estabelecimentos de saúde, era que todos os utentes que tinham este atestado teriam que o renovar para poder apresentar como meio comprovativo para a isenção das taxas moderadoras. Depois, entretanto, face à contestação dos doentes, volta atrás, recua e dá como prazo de validade os atestados anteriores ao modelo que está definido pelo despacho número 26.432 de 2009, que são válidos até 31 de dezembro de 2013. A verdade é que não faz sentido que um utente que tenha um atestado multiusos que esteja dentro tenha validade, que não seja considerado, independentemente do 31 de dezembro de 2013, não seja considerado para efeito de isenção de taxas moderadoras e obrigam as pessoas a recorrerem mais uma vez à junta médica para pagarem mais 50 euros. E estamos a falar de pessoas que estão em situações, de facto, de grande fragilidade, seja pessoas com deficiência, seja pessoas com doenças crónicas. Por isso este Governo prossegue a injustiça e continua com estas desigualdades, em vez de tomar medidas exatamente opostas no sentido de combater a exclusão social, as discriminações e a pobreza. Queria aqui também referir um outro aspecto, que era, apesar das taxas referentes à vacinação internacional terem sido, entretanto, reduzidas, a verdade é que consideramos que os utentes que necessitem se deslocar a um país em que tenha vacinação obrigatória, seja por motivos de trabalho ou por motivos de turismo, também devem estar isentados. Quanto à proposta que o PSD e o CDS apresenta, lamentamos que seja simplesmente uma resolução e que essa manifestação de preocupação e esta manifestação da necessidade de se tomar uma iniciativa que não tenha aqui uma consequência prática e que não tenham apresentado hoje aqui também um projeto de lei que vá nesse sentido e contribua para que a Assembleia da República possa agora, como o PCP propõe, que possa efetivamente resolver o problema e tomar uma decisão e acabar com esta
estas injustiças. Dizer que criar situações de privilégio, senhores deputados do PSD, consideramos de facto que isto é uma crueldade, referir situações de privilégio para pessoas que tenham uma situação de deficiência ou que tenham uma doença crónica. É uma desumanidade referir esse aspecto. Senhora Presidente, para concluir, dizer que o PCP apresenta um projeto de lei e propomos 3 questões muito centrais. Primeiro, isenção das taxas para os atestados médicos, juntas médicas e vacinação internacional. A saúde é um direito e não deve haver cobrança de taxas. Que todos os atestados multiusos anteriores ao referido despacho, que se encontrem válidos, continuem a poder ser utilizados como meios de comprovação até à sua data de validade. Não faz sentido obrigar as pessoas a submeterem-se a nova junta médica e o adiamento do prazo para os utentes poderem fazer o requerimento para a situação de isenção das taxas moderadoras. Como referimos, reiteramos que na nossa posição o que nós defendemos é a revogação das taxas moderadoras, mas consideramos que estas medidas podem eliminar aqui algumas desigualdades e que podem garantir uma maior equidade e garantir os cuidados de saúde para estes utentes, nomeadamente as pessoas com deficiência e dos doentes crónicos.